Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre o caos, a greve dos caminhoneiros, que nessa quarta-feira chega ao 10º dia. Marco, no final do primeiro bloco, eu te cortei de forma rápida, conclua. É possível uma política de preços dessa maneira, que agrada muito mais ao acionista da Petrobras do que ao telespectador do Horizonte Debate que não tem ações na Petrobras? Por quanto tempo que isso se sustenta em termos de economia, Marco? Olha, a aposta do governo, ela é muito objetiva. Eu acho que a pauta que está colocada no atual cenário político, ela tem um foco no privilegiando o mercado internacional. Nós estamos vivendo uma situação de disputa por espaço. Se não houver uma resistência a tudo que vem acontecendo, e vamos dizer que a questão do petróleo, ela é a ponta que agora ficou mais evidente, mas outras ações já foram tomadas nesse sentido, nós não podemos esquecer de tudo que tem acontecido, no caso da Embraer, no caso da Amazônia, no caso da nossa base aeroespacial lá no Rio Grande do Norte, e outras situações que já foram encaminhadas nesse governo. Isso vai se prolongar. Eu acho que tem que ter realmente manifestações, mobilizações no sentido de segurar e de reverter. E nesse sentido, eu acho que a mobilização que nós estamos vivendo nesse momento por parte dos caminhoneiros, eu acho que ela desperta um pouco esse sentimento, mas ainda é muito restrito, porque o governo tem assim o disparate, ele tem assim a ousadia de aumentar a gasolina hoje. Quer dizer, nós estamos vivendo o 10º dia de greve. E o governo simplesmente aumenta o preço da gasolina. Agora, vamos pensar um pouquinho a questão da manifestação. Greve é algo que, se você, trabalhador, fizer, o seu patrão vai ficar bravo contigo. Nesse caso, um dos maiores empresários de transporte, prefeito de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, ele vem na sexta-feira gravando um vídeo pessoal dizendo que dava apoio à manifestação. Zé, quando o patrão ele diz que o empregado pode fazer greve não é outro nome. Como é que vocês viram essa questão da ausência de partidos políticos nos movimentos, as redes sociais, o WhatsApp de todo mundo, 200 milhões de habitantes, bombou literalmente. Como é que você viu esse processo todo, né? Olha, eu acho até que o Vitório Medioli fez. Na verdade, nós estamos no mesmo barco nesse sentido, né? Quando nós estamos falando da Petrobras atendendo aos interesses de investidores internacionais, né? Nós estamos todos no mesmo balaio, porque o preço do frete, né, ele impacta quem está trabalhando, impacta o patrão também. Né? Você falou da ausência de partido político, que também me chamou a atenção. Nós não vimos bandeiras, né, vermelhas, azuis, nós vimos verde e amarela. Né? Eu achei isso muito uma outra coisa que se destacou e que deve ser observada, porque o modelo partidário brasileiro faliu. Né? Ele não atende ao interesse dos cidadãos, ele atende ao interesse dos grupos que comandam os partidos. Né? Eu tinha um colega na faculdade, o Rogério, que falava o seguinte: se partido fosse bom, não era partido, era inteiro. Né? E isso mostra, né, a prática dos partidos políticos. Você vê todos os escândalos de corrupção no Brasil, tem partido político envolvido. Mas só para lembrar, né, Zé, os partidos em termos de ideologia faliram, mas em termos de dinheiro estão com as burras cheias. Estão nadando de vento em popa, né? Em virtude do modelo de financiamento, inclusive. Mas voltando ao que você perguntou sobre o envolvimento das empresas, as empresas também estão sempre aonde correr. Né? Então, eu acho que foi um movimento apartidário e maior do que os interesses só dos caminhoneiros. Mas, no fundo, Marco, os economistas não concorrem com o caminhoneiro autônomo, né? Quem concorre com o caminhoneiro autônomo, que eu acredito que foi, talvez, a bandeira do movimento, né? Aquele sujeito que sai lá do Rio Grande do Sul transportando arroz e rasga o Brasil inteiro, ganhando muito pouco, né? Foi esse o mártir, vamos dizer assim, o personagem do movimento. Esse sujeito, ele compete com aquele cidadão que é dono de uma transportadora, que agrega, por exemplo, as carretas junto aos cavalos, aquela questão toda.
O empresário também ganhou com esse processo, não ganhou? O caminhoneiro autônomo, ele continuou competindo com o empresário, abaixou o diesel, ficou bom para o empresário, não está cobrando o eixo suspenso, o que é de fato um ponto importante, né? Assim, como você cobra por um serviço que o sujeito não está utilizando? Nós estamos falando de uma bomba que foi postergada, Marco. Haverá uma outra manifestação, haverá um novo caos? Eu acho que é um processo também que vai ter muito aprendizado em tudo isso. Então, essa possibilidade que você levanta, ela passa a partir de agora a ser viável, né? A gente vive novos tempos. A gente fala de uma categoria que ela é extremamente dispersa, né? Se você pegar as organizações dos caminhoneiros autônomos, você tem dezenas, não sei se dezenas, mas tem mais de 10 você tem. Sim. Né? E numa situação difícil, você disse, né? O caminhoneiro sai com a carga de arroz do Rio Grande do Sul, com diesel a um preço, ele chega no Pará com diesel a outro preço. Como é que ele faz o levantamento de custo dele numa situação como essa? Em que ele começa a viagem com um preço, termina a viagem com outro preço. Né? Numa situação de muita competitividade, né? Se nós tivéssemos com a nossa produção, com o crescimento econômico, isso estaria um pouco mais amenizado pelo volume, mas nós estamos vivendo uma situação de crise. Zé, né? deixa eu só trazer, Marco. E só para completar, Claro. me desculpe, assim, essa greve de hoje, desses últimos 10 dias, ela foi feita graças a isso aqui foi a tecnologia que eles usaram. Foi uma greve mobilizada por WhatsApp. Né? Deixa eu colocar esse exemplo, Marco, perfeitamente. Nós fizemos uma enquete na página oficial da TV Horizonte, no Facebook, com a seguinte pergunta: qual a sua opinião sobre a paralisação dos caminhoneiros? 100% dos participantes são a favor da greve. Dá uma olhada na apuração que fizemos com um desses que clama como líder do movimento, André Janones. Dá uma olhadinha. Nós estamos brigando pela retirada imediata da carga tributária do combustível. Chorando, Cláudio Norato, o pessoal tá falando aí, eu tô recebendo muitas mensagens aqui no WhatsApp, que assim, mas os caminhoneiros conclamaram o povo e agora quer que baixe só o diesel. Vocês estão lutando só pelo diesel, Chorão? Então, Cláudio Norato, Nós estamos lutando por combustível. Pode falar. Gasolina. Você tá entendendo? Vocês não estão olhando só a categoria de vocês, não. Eu chamo, André. Eu chamo o povo, vem pra rua, vem aqui apoiar aqui, ó, o comando aqui, ó, do Fora Temer. Nós estamos aqui também aqui com o nosso companheiro aqui, que é agricultor. Aqui não é só caminhoneiro. Eu sou advogado, tem mais advogado aqui, tem médico, tem empresário, agricultor. Não é isso? Sou agricultor. E não é só eu, não. É toda a parte do Brasil. Estamos juntos também com esses altos preços de combustível, não só do óleo diesel. Porque não é só o caminhoneiro que gasta óleo diesel. Um arroz que chega na mesa de um brasileiro tem óleo diesel dele. Que precisa de Deus quando vai plantar o arroz, depende do caminhoneiro também, depende do óleo diesel. O agricultor que gasta óleo diesel, então tudo que chega na mesa do brasileiro tem preço de óleo diesel embutido dentro do petróleo. Então, nós estamos querendo que tire esse imposto do petróleo, não só do óleo diesel. Esse vídeo ele foi apurado junto ao Facebook desses líderes, do André Janones e do Chorão, que era o sujeito com a camisa escura ao lado esquerdo dele, e que rodou o WhatsApp. Esse vídeo, especificamente, eu havia recebido. Marcos, o que vocês pensam desse processo todo? Eu acho que o vídeo ele exemplifica como que foi a característica do movimento, né? Você vê que não é um movimento organizado, não é um movimento, é um movimento... porta-voz, um marketing. Com aquela estrutura toda gente que a gente simples, tá, né? Gente simples, gente que realmente está sentindo. Sim. Né, o que vocês citaram. O cara sai do Rio Grande do Sul para ir para o Pará, ele chega lá, o preço já é outro. Agora tem uma outra questão muito importante aí, Jair, que é o seguinte, é a centralidade da economia, da produção brasileira. Está praticamente no sudeste do Brasil e precisa sair, ele precisa descentralizar, inclusive para tornar esse movimento aí um fator positivo para o preço, porque nós é que pagamos. Né? Quando eu morei no Amapá, né, a gasolina no Amapá, ela já passou de 5 há muito tempo. Né? Para chegar a gasolina no Amapá, barco, você chega em Belém, 24 horas de barco para chegar a gasolina. Ou seja, o país, as dimensões continentais do Brasil sugerem
que a economia, que a produção, ela não fique concentrada só na região sudeste. Então, isso é importante também debater isso, né, com o governo, porque os investimentos em infraestrutura são muito concentrados na região sudeste. Aí isso cai exatamente no que o Marco havia colocado no final dessa sua última fala, né? Nós perdemos o bonde da história quando não aproveitamos, Marco, uma época de vacas gordas com relação a commodity para não investir em infraestrutura. Nós perdemos esse bonde da história? Bom, o Brasil, num determinado momento agora, que não é muito distante, eu acho que houve uma retomada nessa questão da infraestrutura. Eu acho que nós caminhávamos para sedimentar um pouco esse processo, né? Retomada, a questão hidroviária, iniciou-se um processo de retomada das estradas de ferro, né? A questão dos portos, teve muita revitalização, dos aeroportos, quer dizer, na questão energética, muita coisa foi feita. Belo Monte, por exemplo. Belo Monte, a questão da nuclear, muitos investimentos foram desenvolvidos e tudo isso ficou comprometido nos últimos anos. Esses investimentos também, eles têm um fator muito dinâmico, né? Eles provocam um envolvimento de todos os setores da economia, isso gera emprego, gera renda, né? Tem esse efeito. Como isso foi interrompido, nós passamos a viver uma situação de retrocesso econômico mesmo, né? Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje também é muito em decorrência dessa situação. Sim. Marco, eu vejo que já chegaram duas perguntas, a produção acabou de me colocar aqui agora, com relação à sua fala. No terceiro bloco, eu já começo direto contigo, fazendo a dúvida desse telespectador. Espera a gente, até daqui a pouco.